Olá, povo de Deus, domingo da Santíssima Trindade, 26 de maio de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 4, 32 a 34, 39 a 40, Romanos 8, 14, 17 e Mateus 28, 16 a 20. A solenidade que hoje celebramos não é uma proposta de quebra-cabeças a decifrar o mistério que se esconde por detrás de um Deus em três pessoas, mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, família, comunidade e que criou todas as criaturas para que elas possam comungar nesse mistério de amor. Podemos dizer que a Trindade se constitui num mistério de inclusão, pois ela fomenta a comunhão de todos e todas. Na primeira leitura de hoje temos um trecho de Deuteronômio, onde vemos uma demonstração de fé no Deus único de Israel, Criador de todas as coisas. É o auge da declaração monoteísta que nos diz: considera hoje, medita no teu coração que o Senhor é o único Deus. No alto dos céus, cá embaixo na terra, e não há outro. Deuteronômio sofreu uma redação final no período pós-exílico e, por isso, sobretudo, esse capítulo 4 é um texto redigido muito provavelmente na fase final do exílio do povo de Deus na Babilônia. Perdido numa terra estrangeira e mergulhado numa cultura estranha, hostilizado quando tentava afirmar a sua fé em Javé e celebrá-la através do culto, impressionado com o esplendor ritual e as solenidades do culto babilônico. O povo bíblico corria o risco de trocar Javé pelos deuses babilônicos. É nesse contexto que os teólogos da escola deuteronomista vão convidar o povo a olhar para a sua história, a redescobrir nela a presença salvadora e amorosa de Javé e a comprometer-se de novo com Deus e com a aliança. E hoje temos como ressonância dessa leitura um belíssimo refrão do Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Romanos 8, 14 a 17. O capítulo 8 da carta aos Romanos é todo dedicado ao Espírito Santo, que Jesus apresentou como sua grande promessa, para que não ficássemos órfãos depois de sua volta ao Pai. Com a ação do Espírito, a Trindade se manifesta na sua plenitude na história. Ouçamos Paulo. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas o espírito de adoção filial, pelo qual exclamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho em união com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Sermos adotados implica participação plena em todos os direitos de filhos, pois os filhos adotivos participavam, inclusive, da herança, da mesma herança dos demais filhos. Não somos escravos de Deus, mas filhos por meio do dom do Espírito, prometido a todos nós pelo próprio Jesus. No Espírito participamos integralmente da vida do Cristo, no sofrimento e também na sua glória. Mateus 28, 16, 20. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram.
Então Jesus aproximou-se e disse-lhes: todo poder me foi dado no céu e na terra, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim dos tempos. Aqui Jesus deixa claro que ser seu discípulo é aceitar o convite para se vincular com a comunidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus recebem a missão de testemunhar a sua proposta de vida no meio do mundo e são enviados a apresentar a todos os povos, sem exceção, o convite de Deus para integrar a comunidade trinitária. Antes de ser preso, Jesus tinha marcado o encontro com os discípulos na Galileia, mas, na verdade, não lhes tinha indicado em qual monte seria. Os discípulos, porém, foram para o monte onde Jesus lhes tinha passado o programa de vida cristã por meio das bem-aventuranças. Galileia, periferia dos pobres, apesar de ser uma terra fértil e bem cultivada. Era chamada Galileia dos pagãos, pois, devido à sua situação geográfica, era ponto de encontro de muitos povos, mesclando inúmeros pagãos com o povo judeu local. Local cheio de preconceitos da parte dos judeus ortodoxos, mas foi exatamente aí onde Jesus passou a maior parte de sua vida. E foi aí também que tudo começou com a convocação de alguns pescadores para o seguimento. E é no Monte das Bem-aventuranças, na Galileia, que os discípulos, segundo Mateus, fazem a experiência do ressuscitado que os envia em missão. Este último encontro dos discípulos com o ressuscitado, descrito por Mateus, tem duas partes bem demarcadas. Na primeira, dá-se o reconhecimento e adoração do Senhor ressuscitado, e frente à incredulidade de alguns, Jesus declara que toda a autoridade lhe foi dada no céu e sobre a terra. Na segunda parte, Jesus faz o envio missionário em nome da Trindade. E como tudo tinha começado na Galileia, o recomeço depois da ressurreição de Jesus é também a partir da Galileia. E com a confiança de que Jesus os acompanhará na missão até o fim do mundo. No começo do Evangelho de Mateus, temos o nome programático de Jesus, o Emanuel, que significa Deus conosco. E agora o ressuscitado confirma que estará sempre conosco até ao fim dos tempos. O batismo indicado por Jesus é em nome da Trindade, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Podemos afirmar que a Trindade é a melhor comunidade, pois mantém a diversidade das três pessoas e nos indica a perfeita comunhão na sua natureza única. Por isso, a Trindade continua sendo, ao longo de toda a existência cristã, o modelo acabado de como devemos testemunhar nossa fé na história. A comunhão não significa confusão, não significa morte de diferenças, a vitória de um elemento mais forte que abafa os demais. A diversidade não significa concorrência, competição, mas uma vivência harmoniosa e de respeito às diferenças. Numa sociedade onde o diferente incomoda e provoca, inclusive, eliminação do outro, a Trindade vem nos ensinar a beleza da diversidade. A comunhão continua a nos provocar um convite à superação de todos os preconceitos. O 3 em 1 da Trindade
nos convoca a perceber que onde um está, estão os três. Tal é a intensidade e perfeição da comunhão entre eles. Deus é a união dos três únicos. Por isso, acentuar uma só das três pessoas pode-se incorrer em heresia. Sempre precisamos nos referir ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, pois os três sempre agiram em comunhão sem anular as diferenças. A Trindade é a mais perfeita e profunda comunhão. Que nossa vida, iluminada por esse testemunho de diversidade na unidade, favoreça a nossa capacidade de diálogo e construção de um mundo novo. Um beijo no seu coração.